Boa noite a todos, graça e a paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo 11. E nessa noite temos o privilégio, sagrada oportunidade de conversarmos um pouquinho sobre a graça de Deus. Conta-se que C.S. Lewis chegou a um auditório onde alguns teólogos e filósofos discutiam acaloradamente. E ele perguntou a quem estava ao lado o que é que discutem, sobre o que conversam, que debate é esse? E a pessoa então explicou para ele, eles estão discutindo a respeito da singularidade da fé cristã, o que é que somente o cristianismo tem, o que é que somente o cristianismo oferece e que nenhuma outra tradição religiosa, nenhuma outra tradição de espiritualidade ou filosófica oferece. E o C.S. Lewis então deu de ombros e disse, muito simples, é a graça. E é verdade, esse conceito de graça, essa afirmação de que Deus é o Deus de toda a graça, como disse o apóstolo Pedro, Deus é o Deus de toda a graça, esta é uma expressão própria, singular da fé cristã. A graça de Deus. O que é a graça de Deus? Eu temo que poucas são as pessoas que se apropriam desse conceito da graça e poucas são as pessoas que experimentam, que vivem imersas na graça de Deus. Porque uma coisa é saber explicar racionalmente ou intelectualmente ou conceitualmente a graça de Deus e outra coisa é viver imerso na graça, viver nesse caminho da graça de Deus. E temos hoje essa oportunidade tão extraordinária, que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus sopre sobre nós, ilumine o nosso entendimento, e que no tempo em que dedicamos a ler a palavra de Deus, também o nosso coração seja aquecido e que tenhamos essa experiência de sermos mergulhados por Deus na sua graça. Amém? Eu leio Romanos capítulo 11, começo no verso 1. O apóstolo Paulo está lidando com um conflito muito grande. Desculpe-me voltar à introdução. O apóstolo Paulo está lidando com um conflito muito grande, que Deus se revelou através de um povo. E no coração desse povo, que nasce com o chamado de Abraão, que tem como descendentes uma numerosa nação, promessa de Deus a Abraão, farei de ti uma numerosa nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta numerosa nação, descendência de Abraão, é o povo de Israel, que na Bíblia Sagrada é apresentado como o povo eleito de Deus, o povo escolhido de Deus, a nação que o profeta Obadias vai chamar de a menina dos olhos de Deus. Então essa nação, esse povo com quem Deus tem um relacionamento distinto, absolutamente particular, que não tem um relacionamento com um povo como o tem com Israel. E é a partir de Israel que Deus se revela, e é em Israel que Deus vai trazer à luz o Messias. Mas justamente é esse povo, é essa nação de Israel que não consegue identificar Jesus de Nazaré como Messias, que o rejeita, que o acusa de blasfêmia, que o sacrifica como um falso Messias. E o apóstolo Paulo então vai dizer que aquele que foi morto na cruz do Calvário era sim o Messias, e que Israel o rejeitou. E agora
o apóstolo Paulo sofre com essa questão de como é que o povo escolhido de Deus, no ápice da revelação de Deus e da presença de Deus na história, está alheio do que Deus está fazendo e se rebela contra Deus e rejeita o propósito de Deus e rejeita o próprio Filho de Deus e rejeita o próprio Deus. Há um conflito no coração do apóstolo Paulo, que no projeto ou no processo histórico da salvação que Deus traz à humanidade, a nação usada para a revelação e para a chegada do Messias está fora, está de fora. É como se Deus salvasse toda a humanidade e deixasse de salvar exatamente o seu povo eleito. É esse conflito que o apóstolo Paulo está tentando esclarecer e a ele responder nos capítulos 9, 10 e 11 dessa carta aos Romanos. E chegamos então no capítulo 11, o versículo 1 que passo a ler. Pergunto, pois, palavras do apóstolo Paulo, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, diz o apóstolo Paulo, também hoje há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. O apóstolo Paulo vai trazer comentários que são absolutamente indigestos para nós, eles não combinam com a nossa sensibilidade, não combinam com o nosso senso de justiça, não combinam com a maneira como nós olhamos para Deus e o percebemos. As afirmações do apóstolo Paulo são para nós incômodas. As afirmações do apóstolo Paulo não combinam com a nossa lógica. As afirmações do apóstolo Paulo não combinam com a nossa tradição religiosa protestante evangélica. As afirmações do apóstolo Paulo não combinam com a doutrinação que recebemos, nós que nascemos numa igreja cristã evangélica. Eu, por exemplo, fui criado dentro de uma igreja batista. Quando eu leio Romanos 9, 10 e 11, eu encontro afirmações do apóstolo Paulo que estão absolutamente distantes de tudo que eu aprendi na escola bíblica dominical quando eu era criança. E isso é um conflito muito grande. Conflito muito grande porque tudo que eu aprendi foi que o evangelho deve ser pregado e aquele que crê vai para o céu e aquele que não crê vai para o inferno. Mas quando eu leio Romanos, eu vejo que é meio... não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Por exemplo, o apóstolo Paulo vai trazer aqui a figura de Elias. Elias, que está exercendo o seu ofício profético no período do rei Acabe, cuja esposa, a rainha, era Jezabel. E é Elias quem confronta todos os profetas de Baal em nome do Deus de Israel. E é Elias que está num conflito muito grande porque ele se percebe sozinho. Ele diz assim: Senhor, esse maldito Acabe, essa infernal Jezabel matou todos os teus profetas, só falta eu. E então Deus diz assim para Elias: não é verdade, eu reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Sublinhe a expressão reservei. Reservei. Isso quer dizer claramente que Deus escolheu alguns que teriam fé, escolheu alguns que não seriam mortos, e escolheu alguns que se manteriam fiéis a Ele, Deus, e não se venderiam
a Baal, ou aos Baalins. Deus reservou, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é que estes 7.000 homens que não se curvaram aos Baalins e não adoraram a esse Deus, a esse ídolo Baal, esses 7.000 homens, eles não foram fiéis porque eram melhores do que os seus contemporâneos, porque eram especiais, porque tiveram fé e os outros não tiveram, porque foram corajosos e os outros não foram corajosos, porque tiveram mais discernimento e os outros não conseguiram entender o que estava acontecendo. O que o Paulo está dizendo é o seguinte, que Deus escolheu 7.000 e preservou. Simplesmente assim. E mais, o apóstolo Paulo se oferece como um exemplo, ele mesmo como exemplo, dizendo, olha, é verdade que Israel rejeitou a Jesus de Nazaré como o Messias e não o identificou como o Messias. É verdade. Já no prólogo do Evangelho de João está dito isso claramente. Veio para o que eram seus, para os que eram seus, e os seus não o receberam. Então, é verdade. A questão é que o Paulo diz assim, mas nem todo Israel rejeitou. Nem todo Israel. Eu, por exemplo, não rejeitei. Eu, por exemplo, criei. E veja que o exemplo do apóstolo Paulo, ele em si mesmo já é complicado, porque o Paulo rejeitou sim. O Saulo de Tarso rejeitou sim. E ele perseguiu os cristãos, e ele foi contundente na perseguição aos cristãos. Mas Deus foi ao encontro dele, Jesus Cristo ressurreto foi ao encontro dele, o deixou cego numa estrada e disse, Saulo, Saulo, por que é que você me persegue? Saulo, acorda! E o Saulo diz, quem és tu? Eu sou o Jesus a quem tu persegues. Então é como se Jesus fosse ao Saulo e sacudisse Saulo e dissesse, acorda homem, sou eu. E então ele veio a crer. Eu fico pensando, se o camarada não crê, aí Jesus aparece, sacode o cara, deixa cego. Você vai crer agora ou não vai? Até eu cria, né? Talvez você fale assim, até eu. Então o Paulo está dizendo, olha, há um remanescente em Israel. Isso é que ele diz aí no versículo 5. Hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Escolhido pela graça. O que o Paulo está dizendo é, eu fui escolhido para crer. Não apenas eu fui escolhido para crer, mas eu fui escolhido para servir. Eu sou vaso escolhido, eu sou vaso de honra. Ele já havia dito no capítulo 9 que há vasos de honra e vasos de desonra. Ele diz, eu sou vaso de honra, mas Deus me escolheu. Ele escreve aos Gálatas dizendo que Deus o havia escolhido desde o ventre. E ainda faz um comentário, e quando aprouve a Deus revelar o seu Filho em mim. É como se Deus tivesse parado, olhando Saulo de Tarso, interpelando, dizendo, ei, até que chega uma hora em que Deus diz assim, bom, chega. E então se revela para o Saulo e diz, chegou a sua hora, vem aqui. E o pega. Escolhido pela graça, e se é pela graça, já não é pelas obras. O que Saulo tem de especial? Nada. O que é que os 7.000 tinham de especial? Nada. Você crê? O que é que você tem de especial? Nada. É a graça. É a graça de Deus. O que esse texto está dizendo para nós é que a experiência de fé não está nas nossas mãos humanas. A experiência de fé está nas mãos de Deus. Deus concede fé a quem Ele quer conceder fé. Porque a fé é um dom.
Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Os teólogos discutem o que é que não vem de vós, a salvação ou a fé? Eu acho que as duas coisas. A fé para a salvação é um dom de Deus, até porque é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. A prerrogativa está nas mãos de Deus. Por isso é que quando o apóstolo Pedro está diante daquele Simão, o mágico em Samaria, ele tenta comprar a graça de Deus, e o Pedro, ao estilo Pedro, diz: vai para o inferno. Vai você e o seu dinheiro para o inferno. Você acha que quando consegue comprar a graça de Deus? Então faça o seguinte, rapaz, olha, vai para algum lugar aí, caia no chão de joelhos e peça a Deus que dê a você a ocasião de arrependimento. Peça a Deus que ajude você a se arrepender, porque você não consegue por você mesmo sequer se arrepender. Por isso que o Charles Finney, quando pregava num avivamento na América do Norte, na época de Charles Finney, ele pregava de um jeito muito interessante. Ele pregava assim, olha, ele deixava os bancos aqui da frente reservados, todos vazios, né? Então ele pregava e dizia assim: se em algum momento em que eu estiver anunciando o Evangelho, você sentir o fogo do inferno lambendo os seus pés, saia do seu lugar e venha sentar-se aqui à frente. Aí, enquanto ele estava pregando, um pessoal começava a sentar à frente. Ele dizia assim: se a labareda do inferno lamber seu pé, saia daí, venha aqui sentar aqui à frente, porque eu vou orar a Deus para ver se Ele vai querer salvar você. Charles Finney. E os bancos da frente ficaram tão lotados também com uma palavra dessa, né? Que ele alugou um cinema do lado e o auditório ficava lotado. E ele falava: enquanto eu estiver pregando, se o fogo do inferno lamber você, sai daqui, vai correndo para o cinema. Que depois que acabar aqui eu vou lá orar por você para ver se Deus vai querer salvar você. Essa consciência de que a prerrogativa da salvação, da fé, está nas mãos de Deus é algo que está aqui presente nas linhas e entrelinhas de Romanos 9, 10 e 11. Aí eu me pergunto se um Deus assim é um Deus em quem a gente deve confiar ou um Deus de quem a gente deve desconfiar. Se um Deus assim é um Deus em que a gente, em crendo nesse Deus, se nós temos o nosso coração apaziguado e tranquilizado, ou se nós ficamos aterrorizados e atemorizados com a possibilidade, porventura, de nós não termos sido escolhidos pela graça de Deus para crer. Quem garante para você que você faz parte dos 7.000? Quem garante para você que você faz parte do remanescente? São essas as perguntas que são suscitadas pela nossa leitura contemporânea da Bíblia Sagrada. Agora, temos que lembrar que o apóstolo Paulo escreve essa carta há pelo menos 2.000 anos no passado. E temos que lembrar que o apóstolo Paulo escreve essa carta com todo a sua experiência pregressa de judaísmo e de uma identidade de um povo judeu que não pensa em categorias individualistas como nós pensamos. Indivíduo é uma invenção da modernidade. A Bíblia Sagrada é um livro que fala da solidariedade da raça. Por isso é que Paulo vai dizer em Romanos 5,18 que, assim como pelo pecado de um homem entrou a morte e a morte alcançou a todos, pelo sacrifício e pelo ato de justiça e de obediência de um, a salvação se estendeu a todos. É o princípio de solidariedade. Quando você olha, por exemplo, no Velho Testamento, quando o povo de Israel está no exílio, Daniel, o profeta, no capítulo 10, vai orar a Deus e diz assim: nós pecamos, nós pecamos. Daniel, que é o profeta que não pecou para que o povo fosse levado ao exílio, ele não se percebe à parte da sua identidade ou do seu povo, da sua nação. Ele não se percebe à parte. Israel é um só. Não é uma soma de indivíduos. Israel é um homem só.
Por isso é que você vai, por exemplo, aqui no Museu Hebraico da Avenida Doutor Arnaldo, aqui em São Paulo, e você vai encontrar uma inscrição dizendo que o Holocausto não matou 6 milhões de judeus. O Holocausto matou um judeu 6 milhões de vezes. Quem mata um, mata todo o povo. O Holocausto matou Israel 6 milhões de vezes. Esse é o conceito de solidariedade e de unidade do povo. Daniel não ora dizendo assim, os nossos antepassados pecaram e nós agora estamos no exílio. Não, Daniel diz assim, nós pecamos. E na volta do exílio vem todo o povo de volta. Na verdade vem o remanescente, vem quem quer, porque a libertação foi para todos. Veja que interessante o conceito de solidariedade de Israel é que foi um cordeiro da Páscoa para toda a família. Foi uma fita escarlate na casa de Raabe para toda a família. Não é um cordeiro para cada um, não é uma fita para cada um. É o conceito de unidade. Não existe princípio de individualidade na história de Israel. Por isso, e você diz assim, Ed, você está exagerando. Eu estou dizendo que Deus não rejeitou Israel porque há um remanescente fiel, e é por causa desse remanescente fiel que Deus vai acolher todo Israel. Mas isso está na Bíblia? Tá. Só você virar uma página da sua Bíblia e chegar no capítulo 11, versículo 25. Aí eu quero ver você dormir com esse texto. Esse texto que é um texto maravilhoso da misericórdia e da graça de Deus e dos mistérios de Deus. E a gente diz assim, glória a Deus então. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte. Bom, aqui ele acabou de dizer que a rejeição de Israel foi fruto de uma ação divina. Deus endureceu o coração de Israel. Experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo. Não, deixa eu entender. Todo Israel será salvo, ô Paulo? Ele falou, todo Israel será salvo. Por quê? Por causa do remanescente. Por causa da solidariedade da raça, por causa da unidade de Israel. Mesmo princípio que vale para a humanidade, vale para Israel. Assim como o pecado de um encerrou todos debaixo da condenação, e o ato de justiça de um trouxe redenção para todos, também a rejeição de Israel colocou todo Israel debaixo de condenação. Mas a fé do remanescente escolhido pela graça promove a redenção de todo Israel. Por isso é que chegamos ao versículo 32 de Romanos 11. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Mas o que podemos e devemos sublinhar é esta expressão, graça. Graça. E eu gostaria de fazer comentários a respeito da graça de Deus, o que é a graça de Deus. Tudo que eu falei até agora foi só introdução para falar que o Israel está resolvido. Israel é problema de Deus. E há uma promessa de Deus para Israel, e de acordo com Romanos 11,
os versículos 28 e 29, Israel está seguro nas mãos de Deus. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, gentios, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Eu abençoarei Israel, em Israel serão benditas todas as famílias da terra, e se por um breve momento deixei Israel, com grande misericórdia a tomei de volta para mim. Então isso é o que Paulo está dizendo para o seu povo Israel. Mas nesse discurso e nesse arrazoado do Paulo, ele coloca essa expressão graça. E ele faz um comentário sobre o que é a graça. A graça é o oposto de mérito. A graça é o oposto de ação humana. Quando ele diz no versículo 6, e se é pela graça, já não é pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Então o que é a graça de Deus? A graça é a disposição unilateral de Deus em nos amar, em fazer o bem a nós e nos querer para si, nos redimir, nos libertar. A graça é o favor imerecido de Deus. A graça é isso que independe das nossas obras, independe da nossa sujeição à lei, independe da nossa obediência à lei. Deus nos ama e nos quer para si, Deus faz o bem para nós, e isso é um ato unilateral de Deus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é a disposição de Deus em tratar bem aqueles que o rejeitam e dar coisas boas a quem não lhe quer bem, ou mesmo sequer reconhece a sua existência. Isso é a graça de Deus. Jesus disse que Deus, o nosso Pai, faz o sol se levantar sobre justos e injustos. Os justos e os injustos respiram e estão vivos. Isso é graça de Deus. A graça de Deus é essa disposição de Deus em manter com vida e sustentar a existência daqueles que o rejeitam e daqueles que inclusive existem contra ele. Isso é a graça de Deus. Essa semana um amigo me disse: Deus é para mim uma presença não convidada. Eu falei: como é? Ele falou: eu não convidei Deus para vir na minha vida e se intrometer, mas Ele vem. Deus é uma presença não convidada. E Ele insiste em mostrar para mim a sua face. Ele vem me assombrar de noite, eu fico sem dormir porque eu vejo que Ele está presente. Seria muito mais fácil a vida se Deus não desse sinais de si e nós disséssemos: não existe mesmo. E eu gostaria de viver assim, e desde pequeno eu tento viver assim, mas Deus insiste em vir ao meu encontro, mostrar a sua face para mim. É essa presença não convidada que me interpela, que me incomoda. Aí eu penso: é o Deus que faz o sol nascer sobre justos e injustos e que insiste em mostrar-se bom até mesmo para quem o rejeita. A graça de Deus é a boa vontade de Deus e a predisposição positiva de Deus, o desejo de Deus em abençoar, a intenção constante de Deus em fazer o bem e agir com bondade em relação ao universo criado e à humanidade. Acho extraordinária a palavra do segundo livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Quando diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra buscando aqueles cujos corações estão inclinados para Ele e que estão dedicados a Ele para que Deus possa lhes fazer bem. Eu fico impressionado com isso. É mais ou menos como se o anjo acordasse e fosse para o turno angelical. Então sai um anjo da presença de Deus e entra outro anjo na presença de Deus, e o anjo que chega vai lá e presta suas reverências, canta lá 3 vezes Santo, 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 e aí depois que ele tal, e Deus fala: pode vir, meu filho, vem para cá, vamos aí trabalhar. E o anjo diz assim: qual a tarefa de hoje, Senhor? Fala: a tarefa de hoje é o seguinte: eu vou sair por aí achando alguém para eu abençoar. Quero abençoar alguém. Eu vou passar por toda a terra procurando alguém que está me procurando e que está me buscando. Alguém que o coração está entregue na minha mão. E eu quero abençoar alguém. Vem comigo aí que nós vamos abençoar alguém. Quando eu achar, eu te mando lá. E tu abençoa e volta. Vamos comigo.
E aí ele arrasta um exército de anjos atrás dele e começa a andar por toda a terra, e os olhos do Senhor passam por toda a terra querendo abençoar alguém. Isso é a graça de Deus. Terei misericórdia. Pensamentos de paz, de bem, são os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Por isso o autor de Hebreus diz: vamos entrar na presença de Deus e vamos cair de joelhos diante do trono da graça, porque lá nós encontraremos misericórdia e seremos abençoados por Deus, porque Deus está querendo ser abençoado, querendo nos abençoar. A graça de Deus é isso que faz com que Deus esteja procurando gente para abençoar. É impressionante como Jesus fala com a mulher samaritana, que o Pai procura verdadeiros adoradores. Deus está procurando. Nós pensamos assim que nós é que estamos procurando Deus. Mentira, Deus é que está nos procurando. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Deus está vindo ao nosso encontro o tempo inteiro. E eu digo a você, se você está procurando por Deus, é porque Deus já encontrou você. Você não estaria procurando por Ele se Ele não tivesse insistentemente batido no seu ombro e sussurrado no seu ouvido: eu estou aqui, eu te amo, vem para mim, vem comigo, coloca o seu fardo no meu ombro, deixa o seu peso comigo, eu vou te aliviar a alma, eu vou dar descanso para você, eu te amo, vem comigo. A graça de Deus é a interpelação constante, o chamado constante, o convite insistente, a convocação de Deus para que a humanidade se renda à sua bondade. Tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, hoje Ele nos fala em Jesus, diz a carta aos Hebreus. E se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Então Deus está o tempo todo dizendo: para com isso, vem para mim, vem para cá, não vai por esse caminho. Deus está o tempo inteiro batendo nos seus ombros. Por isso que Tiago diz assim, que o Espírito Santo de Deus zela por nós com ciúmes. Com ciúmes. Isso é a graça de Deus. Deus é essa presença não convidada. Gostei tanto dessa frase. Eu falei: esse é Deus mesmo. Deus que insiste em amar. Deus, eu não quero saber de ti, mas eu te amo. Deus, eu não quero ouvir tua voz, mas eu te amo. Deus, eu não te quero, mas você não está entendendo que você não consegue viver sem que eu te sustente. E eu vou te mostrar isso. A graça de Deus é o fluxo constante de amor e de vida de Deus que sustentam todo o universo. Isaías capítulo 18 diz que Deus está quieto, olhando desde a sua morada, como o calor do sol e o orvalho da noite. É Deus na sua discrição. A sua discrição está abençoando e sustentando o universo. Hebreus capítulo 1, versículo 3, Deus sustenta todas as coisas com a sua mão e sustenta o mundo na palma de sua mão. Mais do que isso, Paulo apóstolo em Atenas cita que em Deus nos movemos, vivemos e existimos. Nele somos, nos movemos e existimos. Eu gosto, pastor Ariovaldo diz o seguinte, que imagine que esse púlpito é Deus. E nós estamos aqui. Nele somos, nos movemos e existimos. Mas alguns de nós não querem existir em Deus, se mover em Deus. Então eles querem sair de Deus. Mas saindo de Deus, o que aconteceria? Se precipitariam no abismo, na não existência. Mas quando eles saem, Deus vai junto. E o camarada vai mais e Deus vai. E Deus vai, e Deus vai indo, e vai dizendo assim: até onde esse moço vai? Até onde ele vai? Porque eu vou sustentá-lo com vida. Porque se eu não sustentar com vida, ele deixa de existir, ele evapora. E não devem faltar vozes que digam a Deus: deixa esse pessoal evaporar. E ele fala: eu não posso, porque eu tenho amor por eles. Mas eles não te querem, mas eu os quero. Mas eles não te querem é porque eles não me conhecem. Mas eles não te querem é porque eles não sabem quem eu sou. Mas eles não te querem, mas eu os criei. E eu tenho responsabilidade de sustentá-los. Eu quero cada um deles para mim. É a graça de Deus, é graça de Deus. Graça de Deus. Porque os homens maus choram por amor. Graça de Deus. Porque os homens maus são capazes de atos de bondade. Graça de Deus. Porque as pessoas más,
experimentam prazer, alegria. Graça de Deus. De sustentar com vida todo o universo criado, inclusive você e eu. A graça de Deus é a energia ativa, é o poder abençoador de Deus, é a força de Deus que age em nós, é o empurrão de Deus sobre todos e cada um de nós para que façamos o bem e busquemos o que é belo, o que é justo e o que é bom. Diz o apóstolo Paulo: pela graça de Deus eu sou o que sou. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Paulo aos Filipenses capítulo 2, Deus opera em vós o querer e o efetuar a sua vontade. É impressionante como as nossas ações de bondade são expressões da graça de Deus em nós. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Paulo diz aos Colossenses: eu trabalho, todavia não eu, mas o poder de Deus e a força de Deus em mim. Eu trabalho, todavia não eu, mas a graça de Deus em mim. A graça de Deus é a ação, é o trabalho de Deus em favor do universo e da humanidade. Deus trabalha. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E Ele vai trabalhar. E o mais Ele fará. Salmo 37. O profeta Isaías diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com olhos se percebeu, um Deus além de ti que trabalhe para aqueles que nele esperam. Deus trabalha. Imagina que no meio de uma tremenda confusão na sua vida, de uma complicação, de uma dificuldade, de um problema, de um conflito, você é encontrado por alguém e você está em paz, você está sereno, você está com esperança, você está com um sorriso nos lábios. E esse alguém diz assim para você: rapaz, mas está uma tremenda confusão na sua vida, como é que você está com essa calma toda? Aí você diz assim: não, é que tem um cara aí trabalhando para mim e vai dar tudo certo. Eu quero dizer: quem é esse cara? É Deus, Deus. Está trabalhando para mim. Trabalha dia e noite, não dorme. Vira o turno, sem trégua, por minha causa. Deus trabalha. O meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. 1 de Pedro 5:7. Lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Cuida de passarinhos, cuida de flores, cuida de nós. É a graça de Deus. Graça de Deus. A graça de Deus é a oportunidade que Deus nos dá de começar de novo, e de novo, e de novo. É a chance de Deus para nós, é graça. Quantas vezes você já fez uma oração dizendo a Deus que nunca mais ia fazer aquilo e fez? E por que Deus ouve toda vez que você fala para Ele que não vai mais fazer? Graça. A palavra de Deus em Lamentações de Jeremias diz assim que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã. Por que é que Deus dá a você um novo crédito todo dia? Por que toda vez que você acorda pela manhã, Deus vira a página do seu diário e a página está em branco? E Deus diz assim: vamos começar a escrever de novo. É graça. Mas Deus, ontem, meu filho, vamos começar de novo. Eu estou perto. Não desperdice essa chance. Por isso que disse o profeta Isaías capítulo 55. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ele está perto. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. É graça, Ele está disponível. A mão de Deus não está recolhida, está estendida. É graça de Deus isso. A graça de Deus é a oportunidade que Deus nos concede de participarmos dos seus atos bondosos.
Quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 8 da sua segunda carta, ele diz que a oferta financeira dos cristãos da Macedônia para os cristãos de Jerusalém, que estavam vivendo um período de grande dificuldade econômica, que aquela possibilidade de contribuir financeiramente foi uma graça concedida por Deus. A graça concedida, a graça de contribuir, a graça de dar. Por isso é que pergunta o nosso profeta popular: sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? Sabe lá o que é ter um filho com fome, com lágrimas nos olhos, dizendo papai, e esse papai não ter o que dar ao seu filho com fome? Por isso nós que temos o que dar aos nossos filhos, devemos reconhecer essa graça. Por isso que Jesus nos ensinou que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É dar. A graça que Deus nos concede de participarmos dos seus atos bondosos. Eu imagino quando eu acordo pela manhã, Deus vem falar comigo e diz assim: Ed, tudo bem? Dormiu bem? Sim, senhor, tudo bem. O senhor quer de mim hoje? Eu estou saindo por aí, eu vou fazer o bem para algumas pessoas, quer vir comigo? Eu vou alimentar pessoas com fome, quer vir comigo? O senhor vai fazer hoje? Eu falei assim: hoje eu estou indo lá para Almenara, montar uma biblioteca e uma brinquedoteca, quer vir comigo? Estou te dando esse privilégio de vir participar dos meus atos de bondade. Vem comigo. Isso é um privilégio para poucos, hein? Recolhe aí o que você tem, vem comigo que nós vamos distribuir. Recolhe aí o que eu já te dei, vem comigo que nós vamos dar, nós vamos compartilhar. Nós vamos bater nas portas e dizer assim: o amor de Deus chegou também na sua casa. Você precisa do quê? De um abraço, de um ouvido, você precisa de sangue, você precisa do quê? É graça, graça de Deus. E a graça de Deus é a subversão da cultura do mérito, da conquista, a partir da qual a gente recebe a vida como dádiva. Quando eu vejo na Bíblia Sagrada tudo isso a respeito de Deus, eu penso o seguinte, sabe? Que a diferença que existe entre nós é que alguns de nós temos a graça de crer. E nós devemos cair de joelhos e dizer: Senhor, obrigado porque eu pude crer. Obrigado porque o Evangelho chegou a mim e os meus olhos foram abertos. Obrigado. Eu não tenho como explicar porque eu creio e o outro não crê. Eu não sou melhor do que ele, não sou mais inteligente do que ele, não tive mais oportunidades do que ele. E para algumas pessoas a gente diz assim: obrigado, Senhor, porque eu tive mais oportunidades de crer do que essa pessoa. Eu tive. Obrigado. Obrigado mesmo, Senhor, porque eu. Graça. Quando a gente reconhece a graça de Deus que vem na nossa vida, a gente pensa assim: eu não tenho mérito nenhum, é um mistério da graça. Então eu não julgo ninguém, eu não condeno ninguém, eu não olho ninguém de cima para baixo. Paulo escreveu aos Coríntios no capítulo 4, dizendo: o que é que você tem que você não tenha recebido? E se você recebeu, por que é que você se gloria como se não tivesse recebido? 1 aos Coríntios capítulo 4, versículo 7. Sabe o que eu imagino? O camarada vem para mim e diz assim: aí ó, tem uma Ferrari. Aí eu digo: e aí? Aí ele diz: e daí que eu sou fera, meu, comprei uma Ferrari. Você não comprou, eu comprei. Aí eu digo: mentiroso. Ganhou, rapaz. Vem me esnobar? Você ganhou. Você não comprou, você ganhou. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Por que que tem gente rica e tem gente pobre? Você sabe aquele ditado, né, do judeu: já fui rico, agora sou pobre. Ser rico é melhor.
É claro que as observações são passíveis de serem feitas. A primeira delas é que tem riqueza e pobreza porque nós vivemos num mundo injusto com acumulação de riqueza e má distribuição de renda. Ninguém discute. A segunda coisa é que todos nós aqui sabemos que das riquezas que nos são possíveis, o dinheiro é a menorzinha. É a menor. A terceira é que a gente já sabe que o dinheiro não traz felicidade para ninguém, pode trazer inclusive desgraça. Mas como disse o engraxate do Joelmir Betting, ele disse: doutor, estou louco para chegar a minha vez de descobrir que o dinheiro não traz a felicidade. A gente já sabe que o dinheiro não traz felicidade, pode trazer desgraça. A gente já sabe que tem muita gente rica que é infeliz e muita gente pobre que é feliz. Tudo isso tem a ver, mas eu fico pensando nisso, por que tem gente rica e gente pobre? Porque a gente pensa assim, não, esse cara aqui é rico porque ele trabalha mais do que esse aqui. Mentira. Esse cara aqui é rico porque ele é mais inteligente do que esse aqui. Mentira, tem muita gente muito mais inteligente do que muito rico que eu conheço. Dizer que o camarada que acorda às 3h30 da manhã, 4h30 da manhã, para pegar um busão, pegar um metrô, pegar um trem, pegar um busão, chegar na casa da patroa, trabalhar, papapá, voltar para casa no busão, no trem, no metrô, no busão, ainda chegar lá, ter que lavar, passar, o marido que trabalha na obra chega com a fome de realmente um cara que trabalhou batendo laje o dia inteiro, ela tem que cozinhar e tal, falar que ela não é rica porque não trabalha, faça-me o favor. Falei assim, esse cara aqui é rico porque estava no lugar certo na hora certa. Eu falei, mas por que eu não estava no lugar certo na hora certa? Foi justamente ele. Então essa questão do dinheiro é suficiente para mostrar para nós que existe uma aleatoriedade de ônus e bônus no nosso mundo. E que esse é um mistério que a gente não vai entender. Mas toda vez que a vida nos sorri, a gente diz assim, obrigado, Senhor. Eu não sou diferente de ninguém, não mereço mais do que ninguém para a vida estar sorrindo para mim. E eu reconheço que, de alguma forma, isso é resultado da tua graça que eu não consigo entender. E aí eu olho para todas as outras pessoas para quem a vida não está sorrindo, em qualquer dimensão e instância da existência humana, e eu não olho de cima para baixo, mas eu olho com um olhar compassivo e solidário, de repartir a graça que está sobre mim, e trazer o maior número de pessoas que eu posso para essa graça. Agora, uma terceira coisa que a graça de Deus traz para nós, além de gratidão, solidariedade, uma terceira coisa que a graça de Deus deve trazer para nós é esperança. Porque a graça de Deus é a explicação das coisas boas que acontecem no mundo e que a gente não consegue explicar. E as coisas boas, elas acontecem num estalar de dedos e podem acontecer a qualquer hora com qualquer um. Isso é a graça de Deus. Não tem critério, não tem como a gente controlar, não tem, claro que tem probabilidades, tem alguns caminhos que a gente pode trilhar, mas as coisas boas podem acontecer a qualquer hora com qualquer um, porque nesse mistério da aleatoriedade da graça de Deus, o céu pode se abrir sobre nós. Eu lembro de um amigo que eu tenho, que frequenta aqui a IBAB. Ele era um camarada que estava afastado de Deus, mergulhado nas drogas, maconha, cocaína, bebendo, alcoólatra, embriagado, vivendo daquele jeito que você imagina essa descrição. E ele tinha uma mãe que era da Assembleia de Deus, que orava por ele muito. Amém. Então esse meu amigo, ele estava entregue, completamente entregue a uma vida, estava na esbórnia. E a mãe dele da Assembleia de Deus orando por ele, orando por ele, orando por ele.
Um belo dia, numa madrugada, já tinha fumado, cheirado, bebido, levantou na sala, o povo caído assim, ele levantou, se bateu assim e falou: bom pessoal, valeu, está na hora de eu voltar para Deus, ou voltar para a igreja. Os caras falaram: o que você fumou aí, meu? Aí ele saiu procurando uma igreja, passou na frente da Ibabe e falou: vou entrar nessa aí. E ficou até hoje. Fiz o casamento dele, apresentei o bebezinho dele, está aí. Não sei nem se ele está aqui agora. É a graça de Deus. É aquele telefonema que você já tinha desistido de esperar. É aquele encontro casual no saguão do aeroporto. É aquela oferta de emprego. E de repente a sua vida muda. Enquanto nós estávamos cantando, eu estava ali sentado orando a Deus e lembrando de algumas pessoas, eu fiz esse exercício. Não sei se Deus vai atender minha oração, porque ela foi um pouco carnal. Mas eu fiquei lembrando assim, pensando em algumas pessoas que eu conheço, que eu falei assim: Deus, se essa pessoa se convertesse um dia, e tivesse assim do meu lado, levantando a mão, dizendo: Jesus, Jesus, toda a glória a Ti, e com lágrimas escorrendo assim dos olhos, nossa, eu ia rir muito, Deus. E eu orei por algumas pessoas, falei: como eu queria ver. E é possível, né? Porque o Paulo disse assim, que Deus veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Provavelmente, se você andasse pelas ruas de Jerusalém e falasse assim: irmão, qual é o cara aqui em Jerusalém que você acha que nunca vai levantar a mão para o céu e glorificar Jesus Cristo ressurreto? Ele ia dizer assim: tem um oficial romano que é o Saulo de Tarso, aquilo é o cão. Pois é, Saulo de Tarso, quem escreve para nós a carta que lemos hoje. E que diz: é graça. E Deus me escolheu, me deu a oportunidade de crer. É graça. E é Saulo de Tarso quem escolhe para nós, quem escreve para nós dizendo: se Deus me salvou, Ele não apenas pode salvar qualquer um, mas eu tenho certeza que o desejo do coração de Deus é salvar a todos e todo mundo. Então nós vamos agradecer a Deus a graça de crer. Nós vamos repartir como pudermos a graça que está sobre nós. E nós vamos viver com esperança, porque a graça pode trazer para nós surpresas da bondade e do amor de Deus a qualquer momento. Ande atento, meu irmão, minha irmã, essa semana a graça pode te dar um susto e mudar a sua vida para a glória de Deus. Amém, amém e amém. Vamos ficar em pé e vamos louvar a Deus e dizer que é nesse rio de amor da graça de Deus que nós queremos viver. Amém. Que Deus nos leve na sua graça e na sua paz.